Fala pessoal, aqui quem fala é o Vini e sejam bem-vindos a mais um vídeo. E nesse vídeo eu vou falar sobre a luta principal da próxima edição do UFC, o UFC 244, que acontece no próximo sábado, dia 2 de novembro. O confronto é entre Nate Diaz e Jorge Masvidal, confronto válido pela categoria meio-médio. Ontem eu postei um vídeo falando desse UFC 244, eu falei do card completo, todos os favoritos segundo as bolsas de apostas. Então se você não assistiu ainda, você quer ver esse card, que inclusive está muito bom, não esquece de assistir esse vídeo que eu postei ontem. No final desse aqui vai aparecer ele para você, é só você clicar e assistir. E caso você ainda não esteja inscrito no canal, também é muito importante te lembrar que você precisa estar inscrito e com o sininho ativo para receber os vídeos novos, né? Então já aproveita e faz isso agora. E vamos lá falar dessa luta. Esse vídeo é só para falar dessa luta, é o meu palpite, a minha análise, a minha visão sobre essa luta e quem eu acho que vai vencer esse combate, né? Lembrando que na última luta que eu dei palpite, Demian Maia e Ben Askren eu errei, mas nos palpites anteriores, o Eli Zhang e Jessica Andrade, enfim, alguns outros palpites eu acertei. Então é normal errar e acertar, tá, gente? Em qualquer lugar, porque se a gente só acertasse, a gente tava rico nas bolsas de apostas. Então, vamos lá. Essa aqui é só a minha opinião. Então vamos seguir agora. Terceiro colocado do ranking, meio médio, é o Masvidal e o sexto é o Nate Diaz. Então o mais bem ranqueado aí é o Masvidal. E quem assistiu o vídeo de ontem sabe que o Masvidal é o favorito segundo as bolsas de apostas, com cerca ali de 60%. Lembrando que é uma média, eu pego várias bolsas de apostas. Então, essa é a opinião das bolsas e vamos agora para a minha opinião. Então, começando pelos dados dos dois atletas. O Nate Diaz tem 34 anos e o Masvidal também. Então não vai ter uma grande diferença de idade, então isso não é muito relevante. A altura, o Nate Diaz é um pouco maior, ele tem 1,83 m, ou seja, 3 centímetros a mais que o Masvidal, que tem 1,80 m. E a envergadura do Nate Diaz é muito boa, ele tem 1,93 m, para a altura dele é bastante coisa, né? Ele tem 10 centímetros de envergadura a mais do que a própria altura, e o Masvidal ele tem uma envergadura também muito boa, ele tem 1,88 m, ele tem 8 centímetros a mais que a própria altura dele. Então são 5 centímetros de envergadura a mais para o Nate Diaz. É uma vantagem, mas não é uma grande diferença, né? Os dois são atletas muito experientes, né? O Nate Diaz tem aí 16 anos de carreira profissional, enquanto o Masvidal, por incrível que pareça, tem mais tempo, ele tem 17 anos aí de experiência. Então são dois caras que lutam há muito tempo, e antes disso o Nate Diaz, né, antes da estreia no profissional, ele também já lutava, e o Masvidal também, inclusive fazia lutas de rua e etc. Então são dois caras que têm muita experiência, nenhum dos dois é novato aí, né? E eu tô olhando para baixo porque são coisas que eu anotei aqui quando eu reassisti as lutas deles, né? Então, falando do Nate Diaz de novo, né, ele é um cara canhoto, né, diferente do Masvidal, que é um cara destro, mas os dois trocam bastante de base, os dois conseguem atacar e se defender com as duas bases, então não tem nenhuma diferença também nesse quesito. Falando agora ainda do currículo deles, né, a gente tem o Nate Diaz aí com 8 bônus de luta da noite, é o maior, o cara que mais tem bônus de luta da noite na história do UFC, então 8 bônus de luta da noite. Ele tem um bônus de nocaute da noite, que antigamente tinha nocaute e finalização da noite, né, agora não tem mais, é só performance, mas ele tem um bônus de nocaute da noite, ele tem 5 bônus de finalização da noite e ele tem um bônus de performance da noite, que, como eu acabei de dizer, é o bônus novo, não existe mais essa separação, nocaute da noite, finalização da noite, não, é bônus de performance, né? Mas ele tem todos esses bônus, né? Então ele tem aí 15 bônus por performance na carreira dele, então o Nate Diaz é um cara que sempre dá show. E do outro lado também não é muito menos, né? A gente tem aí o Masvidal, que tem 4 bônus por performance da noite, ele tem 2 bônus de luta da noite e ele tem também no currículo o nocaute mais rápido da história do UFC contra o Ben Askren, com aquela joelhada fenomenal que ele acabou a luta ali em apenas 5 segundos, né? Então, tudo isso que eu falei aqui é currículo. Agora vamos, e características físicas, né? Agora vamos falar aqui sobre as estatísticas oficiais do site do UFC e depois vamos para as minhas, não estatísticas, porque não são estatísticas, né? Mas as minhas considerações, que são mais qualitativas, até mais subjetivas do que números em si. Então, vamos aos números primeiro. Olhando o site oficial do UFC, os dois têm uma quantidade de golpes disparados muito semelhante. O Nate Diaz dispara 4.6, enquanto o Masvidal dispara 4.11. Então, uma leve vantagem para o Nate Diaz, e são dois atletas que têm uma média muito boa
boa de golpes disparados, né? Acima da média geral dos atletas. Então é uma luta que deve ser aí só na trocação e com muito volume. Os golpes significativos do Masvidal são cerca de 48% contra 44% do Nate Diaz. Então uma leve vantagem aí para o Masvidal. E golpes absorvidos, temos 4,18 do Masvidal contra 3,69 do Nate Diaz. Então o Masvidal é mais atingido, né? Golpes absorvidos são quantos golpes o cara acaba recebendo. Então o Masvidal acaba recebendo um pouco mais que o Nate Diaz, mas dá para ver um bom equilíbrio aí, né? E o número mais desequilibrado é esse agora, que é a defesa dos golpes em pé. O Masvidal tem 67% de defesa dos golpes em pé contra 54% do Nate Diaz. Então o Masvidal se defende muito melhor dos golpes em pé, né? 13% de vantagem para ele contra o Nate Diaz. O Nate Diaz praticamente recebe metade dos golpes. A média de quedas é quase a mesma, 1,16 para o Masvidal, 1,17 para o Nate Diaz. Precisão das quedas tem uma diferença grande, o Nate Diaz tem apenas 30% de precisão nas quedas contra 51% do Masvidal. A defesa de quedas também tem uma diferença boa, né? Então tem 77% para o Masvidal contra só 45% do Nate Diaz. E aí a diferença nas finalizações também tem uma diferença grande, né? O Masvidal não tenta finalizar muito, ele tem 0,5 contra 1,43 do Nate Diaz. Mas vamos agora para as minhas observações, né? Tirando os números aqui do site do UFC de lado. Então, o Nate Diaz é um cara que se expõe muito quando ataca, então ele se expõe até que de forma, entre aspas, proposital, porque ele sabe que ele tem queixo e ele às vezes prefere tomar um ou outro golpe para poder encaixar o dele, né? Então, ele é um cara que mina o psicológico do adversário, recebendo os golpes, então ele acaba sim se expondo a alguns golpes, principalmente quando ele ataca. O Nate Diaz usa bastante os clinches, principalmente quando está próximo ali da grade, ele gruda e bate, né? Então, ele dá socos, ele dá joelhada, ele dá cotovelada. Então, quando tem a oportunidade de se espremer, chegar no dirty box, na curta distância, o Nate Diaz faz isso, ele coloca a pressão, ele espreme o adversário na grade e vai abatendo ali de perto. Ele usa muitos chutes frontais, principalmente ali na linha de cintura. Às vezes ele fica meio fixo na grade, apenas com a guarda fechada. Então, quando o adversário vai para cima, às vezes o Nate Diaz simplesmente fica parado na grade, se fecha na guarda e fica ali tomando alguns golpes até o adversário cansar de bater e aí ele sai dali. Então, dificilmente a gente vê ele na hora que vai encostar na grade, ele girar e se movimentar rapidamente. Geralmente ele fica ali, parece que ele gosta desse calor ali da trocação. Então ele fica ali, se fecha na guarda, absorve os golpes, espera o cara cansar e aí ele pega, geralmente bate de volta, começa a sair da grade atacando, né? Então ele fica fixo ali. Só que é uma observação importante, porque o Masvidal é um cara que tem golpes pesados. Eu já vou falar do Masvidal daqui a pouco, mas por isso que é importante a gente saber as qualidades de cada um e relacionar contra o adversário para a gente saber o que pode acontecer, né? Mais uma observação do Nate Diaz que eu coloquei aqui é justamente uma que eu já falei, né? Porque já tem um número que inclusive colabora com essa afirmação que eu anotei aqui, que é o volume dos golpes. O Nate Diaz tem um volume excelente de golpes, tem um condicionamento físico muito bom que permite que ele tenha um volume bom de golpes. Porém, o Nate Diaz, diferente do Masvidal, não tem tanta potência nos golpes. O Masvidal tem muita pegada com qualquer uma das mãos, né? Ele tem realmente muita força, enquanto o Nate Diaz ele vai mais no volume. Ele nocauteia, mas nocauteia mais no volume. Não é o cara que vai dar um soco e do nada vai apagar o cara, né? Ele vai batendo, vai estragando, vai cortando o rosto, vai machucando, pode nocautear nessa sequência porque o cara vai sentindo. Ele nocauteia no volume ali, ele não nocauteia com um golpe só, geralmente, né? E o Nate Diaz também se defende muito bem no chão e também ataca muito bem, busca muitas finalizações. Enfim, é um faixa preta de jiu-jitsu, tem muita qualidade ali no chão, o Nate Diaz, né? Falando agora do Masvidal, o Masvidal ele se defende também por baixo, né? Quando ele tá ali no chão, ele se defende razoavelmente bem, não na mesma qualidade que o Nate Diaz é melhor, mas o Masvidal se defende sim bem e consegue inclusive levantar rapidamente. Quando ele cai ali por baixo, ele consegue se desvencilhar, ele é um cara forte, ele consegue ser inteligente ali para se levantar rapidamente, não dar bobeira por ali. Lembrando que essa luta dificilmente vai ter luta agarrada. Pode ser que tenha, né? Mas é mais provável aí que os dois saiam só na porrada, mas é importante ter esses pontos aqui para a gente também ter ciência, né? O Masvidal tem uma observação que eu anotei aqui que não é muito boa, que ele recebe muitos golpes retos, com certa facilidade até. Jab direto, ele toma muito jab direto. Ele não mexe tanto a cabeça, né? Ele precisa encurtar, geralmente, quando ele pega uns caras que tem mais envergadura que ele, só que ele não encurta mexendo a cabeça. Ele acaba recebendo muito jab direto e tenta contra-golpear jogando os cruzados, os overhands. Enfim, ele é um cara que gosta muito de usar os golpes, entre aspas, curtos, que são os cruzados, overhands, uppers. Então, quando ele toma um jab direto ou pega de raspão, ele tenta responder
responder de imediato com os cruzados, que é uma boa opção, porque ele tem a mão pesada e se ele encaixa o overhand ou cruzado, geralmente ele nocauteia, como já nocauteou alguns, inclusive com a mão esquerda, que em teoria não é a mais forte. Então, se pegar de esquerda ou de direita, o Masvidal pode nocautear. Então, assim, ele recebe esses golpes, mas como ele tem o queixo duro, geralmente ele aguenta e consegue jogar de volta. E se ele acerta, ele nocauteia, né? Então, é um cara realmente perigoso, inclusive porque receber muito jab direto pode fazer com que o adversário pense, né? Ah, tô conectando, tá funcionando, então vou continuar. E aí, um vacilo, você acaba tomando esses contragolpes, né? O Masvidal também usa bastante os chutes baixos e também na linha de cintura, chutes com potência, ele usa bastante isso. Seria um bom caminho contra o Nate Diaz, não sei se vai fazer parte da estratégia dele, mas seria um caminho interessante, porque o Nate Diaz não defende muito bem os chutes baixos, o Masvidal também não defende muito bem os chutes baixos, né? Então, os chutes baixos podem ser uma arma tanto para um quanto para o outro, né? Aí é uma questão de estratégia, vamos ver se algum deles aí vai acabar usando isso, né? Como eu já disse, o outro ponto que eu anotei aqui é o poder de nocaute. O Masvidal tem muito mais poder de nocaute que o Nate Diaz, é só a gente pegar a quantidade de vitórias por nocaute de cada um, né? O Masvidal tem 44% das vitórias dele por nocaute, é quase metade do cartel, enquanto o Nate Diaz tem apenas 24%. O Nate Diaz tem mais da metade do cartel dele vencendo por finalização. Então, pode ser que ele acabe usando esse caminho se estiver tomando muito prejuízo também, enfim, vai saber. É que como vale o cinturão do cara mais fodão ali, né, é meio estranho se o cara acabar amarelando, entre aspas, na trocação e buscando a luta agarrada. Mas pode ser que ele faça isso, sei lá, enfim, é MMA, vale tudo, né, o cara que vai decidir o que ele vai fazer ali. Mas eu não acho que o Nate Diaz vai fazer isso não, ele vai querer trocar até terminar, mesmo que ele seja nocauteado, eu acho que ele vai querer ir por esse caminho, né. E como eu disse também, o último ponto que eu anotei, eu já acabei falando, que é sobre os chutes baixos, o Masvidal acaba recebendo muitos chutes por ali, né? Enfim, com todos esses pontos levantados, as estatísticas do site do UFC, os meus pontos específicos e mais subjetivos aqui, eu dou um leve favoritismo para o Masvidal. Eu gosto muito do Nate Diaz, acho ele um atleta muito emocionante de se assistir, um cara que entrega lutas muito boas, mas eu realmente acabo dando o meu palpite aqui para o Masvidal. Eu acho que o Masvidal tem uma leve chance, eu tô quase com as bolsas ali, eu acho que uns 60-40 é suficiente. Eu acho que o Masvidal deve vencer porque ele tem também uma boa absorção de golpes, assim como o Nate Diaz, mas a diferença é que ele tem uma pegada mais forte, né? Ele tem realmente os golpes mais pesados, ele usa muitos golpes pesados. O Nate Diaz, como eu disse, não se defende tão bem dos golpes, então correr o risco de tomar um cruzado ou um overhand, enfim, esses golpes com muita potência do Masvidal é realmente difícil de absorver. Pode ser que o Nate Diaz consiga absorver e leve a luta até o final, mas realmente é difícil. O Masvidal, na minha opinião, tem poder de nocaute suficiente para nocautear até o Nate Diaz, que é difícil de nocautear. Então o Masvidal é um cara perigoso. O Masvidal também tem condicionamento físico, então não é um cara que vai cansar de bater no Nate Diaz e vai acabar perdendo, né? Porque o Nate Diaz viraria a luta, como já fez com muitas outras oportunidades. Então eu acho que também não é um quesito que dá muito pro Nate Diaz tirar vantagem. Na luta no chão, o Nate Diaz tem qualidade para buscar a finalização no Masvidal, mas eu acho que o Masvidal consegue sim evitar esse jogo e, como eu disse, a possibilidade da luta ir pro chão é muito pequena. Então, considerando isso, eu acho que o Masvidal tem vantagem, né? Se fosse uma luta onde o Nate Diaz fosse com a estratégia de simplesmente vencer, independente se vai ter que usar a luta agarrada ou não, eu acho que o Nate Diaz teria mais chances, poderia até ser favorito. Mas como eu acho que o Nate Diaz não vai querer usar a luta agarrada, vai querer só trocar, aí eu acho que realmente é muito a favor do Masvidal esse ponto específico, né? E o Masvidal, como eu disse, tem bons chutes que pode também acabar atrapalhando ali o Nate Diaz. E o Masvidal, geralmente, né, pegando o retrospecto, quando ele pega caras que vão para trocação franca, caras que vão para cima dele, geralmente ele se dá bem. Ele acabou se enrolando só na trocação contra o Stephen Thompson, mas é um cara karateca, um cara de contragolpe, um cara que se movimenta muito, um cara que usa golpes muito na longa distância, enfim, é um cara totalmente diferente do Nate Diaz, uma movimentação completamente diferente, então foi muito mais difícil o Masvidal encontrar ali o Stephen Thompson. Então não dá para considerar muito, porque o Stephen Thompson não tem nada a ver com o Nate Diaz. Mas se a gente pegar aí Donald Cerrone, pegar Darren Till, pegar todos esses caras que tentaram sair na mão ali com o Masvidal, a gente viu o que aconteceu. O Masvidal
Masvidal realmente é muito bom em sair na porrada, em ir pra guerra. Então eu acho que por isso ele é favorito. Eu acho que Nate Diaz vai entregar uma luta dura, vai fazer provavelmente a luta da noite, vai até machucar o Masvidal. Eu acho que, enfim, eles vão fazer uma guerra ali, mas eu acho que quem cai é o Nate Diaz. Eu acho que o Masvidal deve vencer. Minha dúvida é se vai ser por decisão ou nocaute, mas eu sinceramente não duvido que o Masvidal consiga um nocaute ou nocaute técnico no Nate Diaz. Eu acho bem provável. Então eu acho que a vitória é do Masvidal e eu arrisco aí um nocaute ou um nocaute técnico. Eu acho que não deve durar os 5 rounds. Esse é meu palpite, né? Um palpite meio audacioso, porque geralmente eu só escolho o vencedor, mas dessa vez eu vou escolher o vencedor e o modo. Eu acho que o Masvidal vence e por nocaute ou nocaute técnico. Eu acho que o Nate Diaz vai ceder aí a pressão do Masvidal. Mas deixa o seu palpite, a sua opinião aqui embaixo. Deixa agora, antes do evento, né? Porque depois do evento não tem mais graça. Deixa o seu like, se inscreve e ativa o sininho e eu vejo vocês na próxima. É nóis, valeu, falou!